Passo por aqui. Bem, então seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana, Mel Talks com José Miguel Júdice. Eu quero recordar, antes de começarmos o programa, que o programa tem o apoio do grupo Sendis, software para empresas. Bem, José Miguel Júdice, antigo advogado, jornalista também, posso ser jornalista. Eu tive o prazer de começar a trabalhar com ele quando eu era estagiário ainda no jornal Semanário, de que ele foi um dos fundadores, e é uma das pessoas que eu tenho uma grande admiração em Portugal. Não tanto pelo advogado, mas pelo analista, porque acho que o José Miguel Júdice é, para mim, o melhor analista que nós temos à direita em Portugal. E, sinceramente, nunca percebi muito bem porque é que ele não se envolveu mais na política, para além daquela fase da Nova Esperança, nos anos 80, e que ajudou a levar Cavaco Silva ao poder. Bom, José Miguel Júdice, antes de mais, muito obrigado por se dispor a falar comigo, com o Jorge Marrão, e dar-lhe as boas-vindas também aqui ao programa. E queria começar precisamente por lhe perguntar: o que é que se passa com a direita portuguesa? Antes de mais, muito obrigado, Camilo, pelo convite. A sua qualidade demonstra-se o facto de você ter começado comigo e não se ter estragado completamente. Agora, dito isto, o que é que se passa com a direita? Basicamente, não se não é uma realidade homogénea, é homogénea. Eu gosto de usar paradigmas porque ajuda a pensar e tenho licença direitas. Uma direita realmente autoritária, que é uma direita ou bonapartista, mais preocupada talvez com o Estado, com o seu funcionamento e menos preocupada com as liberdades. Tenho falado de uma direita orleanista, burguesa, liberal, muito ligada aos negócios, aos interesses, e tenho falado também de uma direita conservadora ou legitimista que pretende manter os princípios em que, bem ou mal, considera que devem ser organizadas as sociedades. Tudo isto está muito misturado em Portugal, mas, sobretudo, é muito ineficiente. Portanto, a resposta que lhe posso dar é que com a direita não se passa nada. José Miguel Júdice, então, mas porquê que nós temos... Eu recordo-me que quando o José Miguel Júdice escrevia aqueles artigos no Semanário, a uma certa altura escreveu que, se calhar, a missão histórica do PSD tinha terminado. Bom, a verdade é que eu vi, apesar de tudo, o PSD crescer muito nos últimos 20 anos e, de repente, vem por ali abaixo. E, neste momento, o PSD, que era aquela charneira que nós pensávamos que ia representar uma alternativa ao PS e à esquerda, neste momento está muitíssimo mal entregue. O PT tem uma capacidade de vivência fantástica. Eu conto a história, quando começou o público, já lá vão muito anos, pediam a fazermos 4 estudos, atrasou-se e tal. E prevíamos que nós prevíssemos os próximos 10 anos. Ora bem, e eu previ que muito provavelmente o PSD entraria em colapso. Ora bem, não entrou em colapso, sobreviveu, mas sobreviveu mudando profundamente a sua natureza e, pior do que isso, tornando-se um partido onde a generalidade dos seus eleitores votam prestando menos os serviços mínimos. Isto é, como eu uma vez disse, o importante na política é perceber que se um eleitor tivesse um voto e meio ou meio voto para meter na urna, ambos valiam se ele meteria meio voto ou um voto e meio. Se ele metia um voto e meio, ele está com o partido de alma e coração, acredita que o partido vai fazer alguma coisa por ele e pelo país. Se ele mete meio voto, ele está por isso simplesmente resignado e entende que não tem melhor alternativa e é a única razão que o leva a votar nele. Ou por qualquer outra razão que não é verdadeiramente grandiosa. A sensação que eu tenho é que a generalidade dos eleitores do PSD são eleitores muito, muito pouco ligados ao partido hoje em dia, votam nele por 2 razões. Ainda encarna para eles a marca alternativa aos socialistas, mas também porque, na generalidade do país, tirando 5 distritos, qualquer partido em que se vote que não seja algum que tenha a probabilidade de ter mais do que 10, 15 ou até 25 ou mesmo 33%, que é o caso de Porto Alegre, não, ou até mais, Porto Alegre são só 2, não vale a pena votar. Portanto, há muita gente que vota no PSD por esse país fora, porque sabe, racionalmente, que votar em qualquer outro partido são votos pura e simplesmente perdidos. Portanto,
Não quer dizer que o PSD não tenha uma enorme capacidade de se reinventar, tem uma enorme capacidade de sobreviver, tem gente muito determinada, muito capaz, muito eficaz e até com boas ideias, tem com certeza, mas enquanto organização humana para o exercício do poder e para a apresentação de um projeto de sociedade, tem falhado sistematicamente. Então isso quer dizer que nós vamos ficar entregues à esquerda durante muitos anos? Já tivemos 5 anos de António Costa. Vamos ter mais? Ora bem, eu acho que sim, isso independentemente do PSD ser excelente ou não ser excelente. Repara, há 3 ou 4 coisas que estão a acontecer hoje em dia. Primeiro, a memória dos anos de pedra ou dos anos de chumbo da Troika está implicitamente e fortemente ligada à direita. Por mais racionalizações que se façam, o eleitor normal, quando vota ou pensa em votar neles, lembra-se desses anos difíceis e não quer lembrar-se. É um bocado o que aconteceu em Inglaterra, e aí o Churchill tinha ganho a guerra, mas depois já ninguém queria votar no Churchill. Quiseram votar foi no Attlee, no Bevan e no... E também como aconteceu com Mário Soares nos anos 80, depois do segundo acordo com a FMI, a mesma coisa. Exatamente. A segunda razão, há uma mudança radical do paradigma da organização das sociedades hoje em dia. Há uma convicção generalizada, bem ou mal, de que o capitalismo é perigoso. Na mortalidade dias, no debate em que eu estava, a privatização é um exemplo. Isto é, na privatização está implícito a corrupção. Terceira razão, há causas hoje em dia que conquistam, motivam e interessam os grupos mais jovens e que a direita não conseguiu do liberalismo e da ser uma causa da orleanista liberal e não estou a falar da proteção do ambiente, da natureza, uma causa faturante de esquerda, e também a inexistência de políticos com qualidade suficiente para sacrificarem a sua vida. Por isso, repare, para alguém fazer alguma coisa na política, está a andar 5 ou 6 anos a lutar na oposição, depois, se tiver sucesso, está há 10 anos a governar, e depois vai estar outros 10 anos a ser provavelmente Presidente da República. Não há nenhuma figura na direita, exceto o Marcelo Rebelo de Sousa, de certa forma, que esteja disposto a fazer da sua vida um combate político. Na esquerda é mais provável que pessoas de melhor qualidade se dediquem à política. De certa forma, eles veem na política a realização de tudo aquilo que as pessoas de direita não veem apenas na política. Então o PSD e a direita estão condenados. Ora, quando houve a queda enfim, a vitória política depois da derrota eleitoral do Partido Socialista, eu disse 2 coisas. Em primeiro lugar, que a estratégia do Passos Coelho foi completamente errada. Ele não devia dizer que aí vem o diabo, ele devia dizer deixámos isto tão bem que era o que faltava que não fosse um grande sucesso. Faltou-lhe o discurso da esperança, é isso, a Passos Coelho. Eu estou a ouvi-lo às vezes com algumas interrupções, estou a tentar interpretá-lo, porque sempre estou a dizer, mas o que eu quero dizer é isto. O que eu queria dizer é que, em primeiro lugar, é esse problema. O segundo problema, o PSD e a direita em geral não começaram a preparar 2019. Isto é, quiseram imediatamente tentar a derrota do governo. E isso não era minimamente provável. A certa altura comecei a dizer que a única hipótese era tentarem ganhar as eleições de 2023, por razões que poderei explicar a seguir. E, finalmente, hoje em dia, estou convencido que já só podem lutar por 2027. Portanto, sim, eu acho que o PS vai ser liderante, hegemónico, até 2027. Claro que tudo pode mudar de um momento para o outro, mas em função dos dados que eu tenho neste momento e que todos temos, essa será a minha provável previsão. Jorge, queres entrar na conversa? Então, muito boa tarde, José Miguel Júdice. Boa tarde, Jorge. Quero agradecer em nome do MEL e também dizer aos espectadores que o José Miguel é um dos digníssimos fundadores do Movimento Europa e Liberdade. Eu talvez gostava que o José Miguel nos elaborasse e elucidasse sobre... Eu não
Estão a ouvir ou não? O problema é do meu computador, julgo que não, mas não estou a ouvir bem. Estava eu a dizer que gostava que o Zé Miguel... A sua ligação à internet não está assim muito boa. Gostava que o Zé Miguel nos falasse sobre o seguinte. Nós temos, se o presidente Marcelo Rebelo de Sousa for reeleito, que é com certeza o que irá acontecer, nós temos de 20 anos de presidência social-democrata e temos 20 anos de estagnação económica. E quando nós olhamos num panorama, numa série longa, verificamos que quer Ramalhianos, quer Mário Soares, quer Jorge Sampaio, tiveram uma intervenção, uma interpretação dos poderes presidenciais de forma distinta. Por que é que se dá, no fundo, uma crise de bancarrota com Cavaco Silva e, ao mesmo tempo, temos uma tomada do poder por parte da geringonça, muito ao arrepio do que era a tradição democrática em Portugal, e, de alguma forma, esta coabitação, diria, muito saudável para alguns, para outros menos saudável, entre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa. O que é que se passa com as presidências sociais-democratas? Como já percebemos, o José Miguel Júdice disse que não está em Lisboa, está fora de Lisboa, não está com uma ligação. Sim, o problema é que a sua ligação à internet não está. O que é que se passa? Parece-me boa. Não está famosa. Mas se agora tiver ouvido a questão do Jorge, já pode responder. Não, eu não ouvi nada ainda. Desculpe lá, não ouvi nada. Jorge, sintetiza a tua pergunta. Então eu vou repetir. A minha questão tinha a ver com a presidência de 20 anos da social-democracia, com Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa, se Marcelo Rebelo de Sousa for eleito, comparativamente às presidências de Ramalhianos, Mário Soares e Jorge Sampaio, e esta, diria, em que assistimos a uma estagnação económica durante estes 20 anos, e os presidentes sociais-democratas, que papel é que tiveram? Desculpem lá, eu não consigo perceber nada, não consigo perceber nada que o Jorge diz. Jorge, eu não consigo perceber nada que o Jorge diz. Jorge, deixa eu repetir. Repete tu, Camilo, provavelmente pode ser um problema no meu computador. Bom, o que já está aqui a questionar é a diferença que existe entre presidências socialistas, presidências da República socialistas e presidências sociais-democratas, nomeadamente aquilo que se passa agora com o Marcelo Rebelo de Sousa. E a questão de Jorge é o que é que se passa com as presidências quando lá está um social-democrata. Teve Cavaco Silva e agora está Marcelo Rebelo de Sousa. Bom, ora bem, é um caso de sucesso pessoal de duas pessoas, basicamente. Por razões diferentes, Cavaco Silva e Marcelo Rebelo de Sousa conseguiram ter o apoio muito significativo de uma parte muito substancial do eleitorado. É claro que isso é também parte do problema, porque a direita revê-se mais no Presidente da República, que se revê mais no Partido Socialista, por razões que também têm a ver com as suas responsabilidades, não o nego, do que se revê nos seus próprios dirigentes. E, portanto, o combate político, o debate político acontece entre São Bento e São Bento, como dizia com graça, é um bloco central dos palácios. E nessa medida só haveria alternativa se a direita fosse capaz de apostar claramente numa alternativa que não fosse pensada para ganhar a curto prazo. Mas isso é demasiado aos políticos. Não são capazes de pensar a longo prazo porque habituaram-se a pensar pura e simplesmente a curto prazo. Jorge. Sim, mas o que é que, Zé Miguel, o que é que separa neste momento a direita da esquerda do ponto de vista de projeto de país? Porque se nós perdermos um pouco de tempo a observar a governação de António Costa, que nós de alguma forma temos referido como mais uma ocupação do poder e menos um exercício do poder, quais seriam as grandes diferenças que veria para a frente? Ou seja, no fundo há um partido que sabe como ocupar o poder, sabe
como usar, sabe como o distribuir, sabe como remunerar de alguma forma, mas depois não consegue fazer as reformas para o país. E, portanto, isso seria uma vantagem para a alternativa à direita. Porquê que a direita não é capaz de chegar lá? Lugar que não está organizada, segundo lugar que não tem liderança, terceiro lugar que não tem um programa, quarto lugar que não tem estratégia, quinto programa que não tem visão. E em sexto lugar, porque as suas ideias, sejam elas quais forem, encaixam pior na vontade popular do que as ideias do António Costa. Mas a questão é, e porque Cavaco Silva, a minha questão é a seguinte, porque é que nós temos a tendência a dizer que o povo português é de esquerda quando com Cavaco Silva não aconteceu isso? O povo português não é de esquerda nem de direita nesse sentido. O povo português tem algumas preocupações. É um país pobre, é um país de rendimentos baixos, é um país com pouca ousadia, com pouca vontade de arriscar, quer proteção, quer segurança. Somos aqueles que não ao longo dos séculos, não emigramos, e nessa medida a direita deveria se adaptar um pouco a isso. Mas repare, nas últimas sondagens, eu sei que são direitas incompatíveis do meu ponto de vista, ou não, mas parece-me que são, inclui portanto o Chega, mas na última sondagem a direita aparece de 39% das intenções de voto. Ora, 39% das intenções de voto é apenas um ponto menos do que o Partido Socialista. O que significaria que há aqui terreno para uma estratégia política muito sólida, ou para várias. Mas não se assiste a que assim seja. Não se assiste que assim seja, e repito, porque não haverá talvez a coragem de defender aquilo que possa ser impopular agora, mas será popular amanhã. Não há essa coragem política, não se vê essa coragem política. Nessa medida, digamos, a direita surge como uma espécie de socialismo mais aguado, menos estatizante, menos coletivizante, mas apesar de tudo suficientemente coletivizante. Dou-lhe apenas um exemplo para não falar de outra maneira. Uma estratégia possível nesta época para uma força política de direita seria a aposta decidida numa solução de meter dinheiro no bolso das pessoas. Isso passa, por muito que pareça paradoxal, passaria por baixar fortemente os impostos sobre a classe média. Ora bem, nós somos hoje em dia o segundo país que tem a taxa máxima mais alta e ele cresce mais cedo. Ora bem, fiscal mais baixo que mais alto. O que é que acontece? As últimas que as medidas macroeconómicas para provocar o crescimento, aumentar o consumo e para provocar, digamos, uma saída da estagnação, passam por distribuir dinheiro para as pessoas que gastam. Portanto, uma boa estratégia seria a ousada defesa da diminuição dos impostos. Nós vamos ter, de qualquer maneira, um déficit brutal. Ora bem, essa tese que eu estou a pôr como exemplo, não acredito que haja nenhum político português de direita que tenha coragem de defender, porque evidentemente ela é completamente contracorrente. Portanto, é contraintuitiva, não é uma estratégia que faça sentido aparente. No entanto, a política fez-se a defender-se sempre coisas que não eram evidentes no momento anterior. Os grandes políticos são aqueles, como diria o Cunha Rego, que levantavam voo contra o vento. É assim que os aviões levantam voo. A sensação que dá em Portugal é que os políticos querem levantar voo a favor do vento. Veja que o Costa ganhou o poder, foi capaz de desafiar o António José Seguro contra toda a evidência e contra toda a opinião do seu partido. Ele foi capaz de arriscar. Assim como foi capaz de arriscar, fazer a geringonça, em vez de ter feito o que seria a regra não escrita da Constituição, que era deixar entronizar o Bloco de Direita e tentar queimá-lo em umbrando até um dia em que eles perdessem uma votação de uma moção de confiança. Portanto, a política faz-se através de soluções contra-intuitivas. Eu não vejo na política, na direita, ninguém a fazer isso. Mas não acha estranho que o PSD, porque o conta aqui é o PSD essencialmente, percebendo que isso não acontece, eleja um líder ou alguém do partido capaz de personificar essa estratégia?
Mas é porque eles estão amarrados a um discurso evidente, que é um discurso que basicamente é o seguinte: se nós formos um bocadinho mais moderados do Partido Socialista, quando isto mudar, nós estamos lá. Cai o poder, portanto, assumimos com facilidade a alternativa. Cai o poder no colo, ou seja, não tem de lutar por ele, o poder há de cair. É um bocado isso. A ideia de que levar os portugueses um dia a pensarem assim: podemos mudar porque não vai mudar grande coisa. Estamos fartos do Costa, estamos fartos do Bloco de Esquerda, estamos fartos de uma ligação à esquerda, o Costa não a quer acabar, vamos mudar um bocadinho. É uma estratégia tão legítima como outra qualquer, mas é uma estratégia que eu acho que contribui para a criação de um pântano. Isto é, nós visemos objetivamente uma situação de Bloco Central, os dois maiores partidos que têm um domínio de mais de 2/3, bem mais de 2/3 da Assembleia, estão basicamente a defender coisas muito parecidas, mas não são capazes de colaborar para enfrentar os problemas que o país tem. Portanto, estamos a ter todos os inconvenientes do Bloco Central e não estamos a ter nenhuma das suas vantagens. A isso, isto é mais ajudado pelo facto do Presidente da República, por razões também perfeitamente legítimas, quer ser reeleito. E como é um homem cauteloso, prudente e tem um bocado de medo, ele não quer arriscar, ele quer jogar pelo seguro. Portanto, ele não está disposto a fazer seja o que for que possa fazer perigar a sua vitória e um bom resultado nela. Portanto, ele contribui para a estagnação, dando algum sustentáculo à direita, aquele que Costa precisa, para que a política do governo do Partido Socialista seja mantida. E a política é muito simples. Vamos tentar sobreviver neste período difícil, vamos tentar tirar partido do dinheiro que vem da Europa, vamos tentar tirar partido da fragilidade do tecido empresarial português, vamos reforçar a nossa força política e vamos manter e aumentar as nossas alavancas para dominar a sociedade civil. Mas eu disse, não acha estranho, no caso o José Miguel dizia há bocadinho que os grandes políticos e as grandes estratégias são aquelas que levantam contra o voo. E não está a haver ninguém à direita a fazer isso e querer correr esse risco porque é defender aquilo que é impopular hoje, mas vai ser popular amanhã. Acha que o que está a passar à direita do PSD, com a estratégia de André Ventura, é apostar um bocado nisso? O André Ventura parece ser, está a começar, ainda é muito difícil saber, mas parece ser um político. Ele está a fazer aquilo que é clássico nos partidos que estão a crescer. Cresce com base no número de causas que ele radicaliza, mas que lhe permitem ter uma base social de apoio muito sólida. E depois, provavelmente, se ele for o oportunista em que dizem, não sei se é, mas se ele for o oportunista que dizem, ele fará uma aproximação a posições mais moderadas quando for a altura adequada e depois com o resultado mais elevado. Ou então não, ele pode tentar ser a alternativa populista, como o Salvini tentou ser e penso que já falhou, como a Marine Le Pen tentou ser e nunca conseguiu. É muito cedo para saber. Agora, não há dúvida que ele ocupa o espaço público como mais ninguém à direita consegue ocupar. E não acha que essa estratégia... Jorge, deixa-me só terminar esta parte. Não acha que esta estratégia, que ele percebeu isso, que o Salvini em Itália não conseguiu, que a Liga do Norte não conseguiu, que a Marine Le Pen não conseguiu, que provavelmente na Alemanha também não vão conseguir, não acha que ele pode perceber isso e adotar uma estratégia diferente em Portugal? Não faço ideia, não o conheço, nunca o ouvi, nunca falei com ele, não faço ideia de nada do que ele pensa. Leio apenas o que escreve sobre ele e o que ele próprio diz de vez em quando. Eu acho que ele está, como é natural, num período tão imprevisível, está a manter todas as pistas abertas. Repare, ele disse agora, eu li isso não sei aonde, que está disposto a falar com o PSD, se o PSD separar do PS. Ora bem, isto não é de um discurso de direita radical absoluta. O Bloco de Esquerda, quando estava nesta fase, era muito mais radical em relação ao Partido Socialista. Só começou a disfarçar um bocadinho. Está outra vez a radicalizar-se mais. Seja como for, é este mesmo Ventura diz isso, que é capaz de defender gestos que piscam claramente a eleitorados muito radicalizados, manifestamente querem uma alternativa ao próprio PSD e não só ao Partido Socialista. E acha que ele não sei candidatar-se à presidência?
Eu acho que é uma boa estratégia candidatar-se à presidência. Eu não percebo, com franqueza, porque é que nenhuma pessoa com ambições políticas na direita, numa direita liberal, uma direita moderada, uma direita não radical, não arriscou candidatar-se às eleições agora. Porquê? Porque é exatamente isso. Ninguém em Portugal está disposto a perder. Repare, o Mitterrand acabou a ganhar depois de perder várias vezes. É verdade. O Churchill estava completamente morto politicamente e foi salvo pelo Hitler. Porquê? Porque o Hitler fez aquilo que ele andava a dizer que ele ia fazer e ninguém no Reino Unido sequer queria que fosse dito. E, portanto, o Churchill podia ter passado ao lado da história, arriscou e ganhou. Ora bem, a convicção que eu tenho é que essa falta de uma candidatura forte de um setor que se candidatasse contra a lógica do Bloco Central poderia ajudar a mudar os dados do problema. Mas é manifesto que isso não vai acontecer. Há agora um candidato à Iniciativa Liberal, um advogado chamado Mayan. Pode ser uma enorme surpresa, não o conheço, nunca ouvi falar dele, mas perceba que é muito difícil na política, em alguns meses, criar um espaço para si próprio. Porque, como é natural, já não falo do pesamento que existe dos meios de comunicação social a favor de setores mais à esquerda. Basta o facto de que, como eu não disse nada, que despertasse o interesse de entrar com o pé à frente, com ser um bom jogador e fazer uma imagem. Um defesa, pois, dá ao luxo de ser um esteta e um elegante jogador. Primeiro tem de conquistar os adeptos, dando a sarrafada habitual no adversário antes de ele poder matar a baliza. O que eu vejo é que, de facto, este candidato surgiu de uma forma muito doce, muito suave, e dando um murro na mesa, dando uma coisa muito inteligente, abrindo um horizonte, gerando uma esperança. Pode acontecer, mas o risco é que ele chega a dezembro ou a janeiro e ninguém sabe que ele existe. Ele tem uma sorte, tem um nome que está raro. Os nomes são marcas. É ter nomes estranhos. Eu até recomendo aos pais que ponham aos seus filhos, se querem que eles tenham carreira política, nomes um bocado estranhos, porque isso ajuda a claro. Está a sugerir que haja um Cícero. O Cícero era demasiado diplomata e parlamentar para comandar. Ele queria ser um tribuno, mas nunca conseguiu ter as massas com ele, como sabemos. Mas, Zé Miguel, fazendo um cenário numa lógica perspectiva e pensando março de 2021, a crise no seu ponto mais elevado, em que as moratórias acabam nos bancos, em que as taxas de desemprego se tornam todas objetivas e em que há uma necessidade do país começar a aceder aos fundos e começar a responder às condicionalidades da Europa. Vamos imaginar... Ainda não sabemos como é que são. Como dizia o Economist, que eu estive a ler ontem, estou a admitir em regra são exigências desdentadas. Exatamente, mas eu tenho a mesma opinião. As condicionalidades praticadas pelos frugais são sempre ofensivas para o Sul. Mas admitindo esse cenário, não prevê que no Bloco Central que haja uma divisão significativa entre o PS moderado e o PS radical e o PSD que pode querer dar a mão ao PS e o PSD que rejeita completamente qualquer acordo. Ou seja, que os partidos nessa altura se clarifiquem definitivamente sobre o que é que querem. Sinceramente não acredito nisso. E não acredito por algumas razões. Porque, como sabe, nos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, mais evoluído, 70% das pessoas que estão a receber apoios de desemprego estão a ganhar mais do que quando estavam a trabalhar. E neste momento parece que é indiscutível que se está a discutir entre 1 trilhão de apoios adicionais ou 4 trilhões, 3, 4, como quer os democratas. Vão provavelmente fazer o acordo por 2 ou 2,5. Isto é,
a Europa e os Estados Unidos vão continuar a meter dinheiro em cima dos problemas. Como, aliás, neste momento está a chegar à conclusão que, de facto, a capacidade de endividamento das economias, a capacidade de endividamento dos governos ou dos grandes espaços pelos bancos não vão ter, provavelmente, nos tempos mais próximos, os efeitos clássicos de gerar inflação ou desemprego para lutar contra ela. A tendência que vai acontecer no mundo mais evoluído ou mais desenvolvido é o encharcar da economia vai permitir ter apoios ao emprego ou apoios no desemprego, vai permitir apoiar as empresas e, portanto, eu acho que vai, no próximo, em 2021, a menos que haja um cataclismo sanitário, a economia vai estar numa estabilidade ilusória, mas aconchegante, em que vai haver dinheiro para todos, vai haver dinheiro para os insiders, que conseguem investir, vai haver dinheiro para as empresas poderem sobreviver, vai haver injeção de pagamentos para aumentar um pouco o consumo, vai haver dinheiro distribuído aos mais desfavorecidos e, portanto, eu acho que o país não vai estar preocupado. Sinceramente, eu acho que vai ser assim. Porquê? Porque o dinheiro... Diga. Não, eu estava-me a referir a dimensão de ajuda direta às pessoas, percebe-se que é realmente o grande anestesiante desta crise, através da emissão monetária. E vai continuar. Mas o que eu me estava a referir era a reestruturação empresarial, e vamos, por exemplo, a um caso concreto, a TAP, em que provavelmente todas as condicionalidades que vão existir, e neste momento já há um conjunto de problemas que a Ryanair está a pôr a ajuda à Lufthansa que a Alemanha está a fazer, e em que, portanto, aquelas bandeiras nacionais em que era possível manter um conjunto de empresas consideradas relevantes e estruturantes do tecido empresarial, elas próprias vão ser objeto de uma reestruturação. E, portanto, essa tensão vai nascer, ou seja, o dinheiro vai eliminar a tensão política. Jorge, eu não estou a dizer que não haja problemas à frente, é evidente que vai haver. O que eu estou a dizer é que há elementos de atuação macroeconómica que estão disponíveis e que numa pequena economia como a portuguesa podem fazer muito facilmente a diferença. Por outro lado, eu também acredito que se não houver uma catástrofe sanitária à volta da pandemia, que a economia europeia vai arrancando naturalmente. E Portugal, portanto, vai beneficiando um pouco disso. Por outro lado, também a bazuca nos países mais ricos, a começar pela Alemanha, é tão poderosa, é tão forte, que vai acontecer um crescimento muito grande da entrada de capital em Portugal para a compra de empresas. Eu há dias estava a falar com um antigo sócio meu, estávamos a almoçar, não era para falar de nada que não fosse a velha amizade, e ele surpreendeu-me dando-me informações que, e não creio que fosse apenas no escritório dele, em vários escritórios isso é semelhante, começa a haver muitos investidores a olharem para aquisições em Portugal. Portanto, a economia pode aquecer. É evidente que temos um problema gravíssimo que é o turismo, que não vai arrancar antes do final de 2021, na minha opinião. E, portanto, aí sim nós temos aí um problema gravíssimo. Mas como a maior parte dos salários no mundo do turismo são muito baixos, os mecanismos de layoff ou aparentados, a ideia de pôr as empresas a dar trabalho a todos, mas só pagar 40%, 50% ou 60% do que eles custam, tudo isso vai permitir uma espécie de amortecimento. Portanto, as pessoas vão se adaptando e os portugueses são muito resilientes. Os portugueses têm uma capacidade notável de sofrer e de aguentar em situações difíceis. Nós aguentámos coisas terríveis entre 2010 e 2013. Não todos, alguns estavam mais ou menos protegidos, mas, do modo geral, sofreu-se muito, sobretudo os mais desfavorecidos, sobretudo os que perderam emprego e só readquiriram ganhando menos, muito pior do que está a acontecer agora. Portanto, eu não acredito que haja grandes mutações no cenário político. É evidente que o Presidente da República, depois de ser reeleito,
vai tentar mudar um pouco o seu destino, vai tentar lembrar-se que é um homem que veio de uma área mais liberal. Mas não nos iludamos, ele vai querer manter aquilo que ele gosta de se manter. Marcelo Rebelo de Sousa é uma pessoa que gostem dele. E não há nenhum político capaz de romper os bloqueios que não seja capaz de aguentar o ser muito criticado, o ser muito atacado, o ser muito vilipendiado, o ser muito ofendido. Ora bem, não é esse político que nós temos na figura do Marcelo Rebelo de Sousa. Ele é um grande rei de Portugal, mas claramente não é um de Gaulle. José Miguel, mas não acha que ele, com o comportamento que está a ter, está a pôr em causa a própria direita portuguesa? Está aqui? Está a anestesiar? Não, está a pôr em causa, está a afundar ainda mais a direita portuguesa. Não é o objetivo dele, não é o objetivo dele. O objetivo dele é ser reeleito. Sim. Se por causa disso a direita portuguesa não tiver destino, ele vive com esse problema. Como qualquer candidato viveria. Aliás, ele não foi muito bem tratado pela direita em Portugal. O Marcelo é uma ilusão. O Marcelo era adorado como a Cristina Ferreira. Cada um ao seu estilo. De uma forma completamente transversal ao pensamento ideológico ou até político. A direita, não nos esqueçamos que o Passos Coelho chegou a fazer uma moção que estava toda escrita para que o Marcelo não pudesse ser apoiado. Ora bem, e era o seu próprio partido. O Marcelo nunca foi muito popular para a direita. Alguma responsabilidade ele teve disso, com certeza, mas o que é facto é que ele é demasiado divertido, demasiado feliz, demasiado criativo, demasiado inovador, demasiado sarcástico, irónico e controverso para agradar aos portugueses que, do modo geral, à direita, são um bocadinho maçadores. Portanto, eu não acredito, de facto, que ele tenha muito que lhe agrade na direita portuguesa. Continua a ter os que são de lá, evidentemente, mas não me parece que ele deva grande coisa à direita. Ele ganhou as eleições apesar da direita. Há que tirar essa conclusão. A direita só se pode reconstruir, creio eu, mas apesar do Marcelo. E para isso tem de ser capaz de atacar, não atacar como tem atacado pessoalmente o Costa, deitando vinagre para cima que ele não tinha direito a ser primeiro-ministro há 4 anos. Não, apresentando propostas alternativas e lutando por elas. Não vejo isso, não vejo ninguém a ser muito criativo na direita portuguesa. Eu sei que é difícil, às vezes, ultrapassar o teto de vidro através do qual não se chega. Eu, obviamente, não tenho uma ambição política, mas eu estou a atuar em programa não é generalista porque eu não quis, mas num canal de cabo. Portanto, tenho bastante audiência, portanto, é possível falar para a opinião pública. Eu não vejo os políticos expostos a arriscar à direita. É o que... Mas porque burguesaram-se? Eu gostei da expressão do Daniel de comparar o Marcelo à Cristina Ferreira, porque quer dizer que se pode mudar de estação sem haver problema. E, portanto, no caso de Marcelo era de partido. O eleitorado do Marcelo é dele. O eleitorado do Marcelo é dele, desde o PC ao Chega. Ele tem gente a votar nele porque gosta dele. E gosta dele, pouco importa, gosta tanto que não quer saber do que ele defende. Gosta dele apesar de tudo. E por isso, ele, como o Marcelo, não é uma figura bicuda, não é uma figura agressiva, não é uma figura confrontacional, tem tudo para que as pessoas se sintam confortáveis com ele. Portanto, ele pode-se levar o seu eleitoral para onde quiser. O que eu acho é que, por isso é que eu digo que ele foi mais um bom Presidente da República, um bom rei do que um Presidente da República, é que ele não quis fazer nada com esse... Não quis fazer nada com essa... Zé Miguel, posso-te prender que, então, o Marcelo está mais preocupado com ele do que com o país? Políticos temporário. Mas estou para conhecer o primeiro que esteja a pensar o contrário. O Churchill, que eu estudei muito, li muito, é para mim uma figura emblemática e sempre volto a ele com entusiasmo, pensava desesperadamente nele.
não quer dizer que ele tivesse alguma coisa contra salvar o país, mas ele queria voltar desesperadamente à política. Era dele que ele pensava, é perfeitamente normal. No futuro da empresa que ele dirige, com certeza, mas não está disposto, de modo geral, ouço dizer, a ficar arruinado para salvar a empresa. Se ele puder salvar a empresa e não ficar arruinado, ficará feliz. Mas se tiver de sacrificar a empresa à sua sobrevivência económica, que a generalidade deles não se vai arrepender e não vai deixar de se proteger a si próprio. Nós temos um problema, é que a Constituição da República Portuguesa, desde a sua incepção, foi pensada para funcionar como checks and balances, como outras constituições. Nós criámos a figura do semipresidencialismo para evitar cair nos excessos do parlamentarismo da Primeira República. Ora bem, nós neste momento não temos checks and balances. Temos um presidente que se aliou ao governo, temos um parlamento controlado pela esquerda e pela extrema-esquerda, e depois temos um Tribunal Constitucional que durante o tempo da Troika fazia tudo e mais alguma coisa e agora não decide nada, nem questiona inconstitucionalidades nem nada. Mas apesar disso, olha só uma coisa, Camilo, mas apesar disso, você não vê uma grande comoção nacional. E apesar disso, você não vê políticos ambiciosos a fazer uma carreira a dizer isso. O que significa que, de facto, as pessoas, no fundo, não estão insatisfeitos com isso. Foi tanto os checks and balances. Foi a tentativa de dificultar a tomada de decisões. Porque os checks and balances eram um executivo forte nos Estados Unidos, com um grande controle do Senado e da Câmara de Representantes. Não podem deitar abaixo sequer, a não ser em situações dramáticas, o Presidente dos Estados Unidos. Aqui o que tivemos foi o misturar tudo e distribuir os poderes. Todos têm um bocadinho do mesmo poder. Portanto, a paralisia é o destino. E nós estamos paralisados. Foi influência do MFA. Era o pavor de voltar a um regime totalitário, autoritário. Não acho que tenha sido isso. Era, sobretudo, a memória dos 40 anos do Salazar. O medo do chefe, o medo do líder forte, o medo de alguém que pudesse tomar as decisões todas que quisesse. Esse pavor, ao fim de 40 anos, já passou. As pessoas hoje em dia provavelmente estão muito mais sequiosas de alguém que governa, alguém que tome decisões, alguém que arrisque. E eu reconheço que o melhor político que há aí no mercado é o António Costa. Eu acho que os outros, ao pé dele, são meninos de couro. E, nessa medida, ele tem todas as condições para continuar a ganhar. A pena é que aquele talento todo não seja empregado a reformar o país. Mas é porque é que há de ser empregado para reformar o país se ele não está minimamente interessado em reformar o país? É que a ideia de reformar o país é uma questão que passa pela cabeça de nenhum político. São os intelectuais. Eu lembro-me de si, do Marcelo, juntos, e do Pedro Santana Lopes, nos anos 80, na Nova Esperança, a tentarem montar uma solução política que fosse reformar o país, quando escolheram o Cavaco. Mas Camilo, eu era sincero. Nunca fui... Camilo, eu só te queria recordar, porque quando falámos dos poderes semipresidenciais... Diz, Jorge, não ouvi. Não, só te queria recordar, porque é interessante ver. Eu estive a ver na Enciclopédia Britânica, só há 33 países no mundo com regimes semipresidenciais, e países com algum prestígio ou com alguma dimensão é Portugal, França e a Rússia. Tudo o resto são países com pouca... ou seja, o semipresidencialismo, como ele hoje está, é uma questão que os políticos deviam pôr em cima da mesa. Depende das palavras de José Miguel Júdice. Sim. José Miguel, eu acho que é um sistema errado. Nunca gostei deste sistema. E repare, porque esse sistema, ainda para cima, é um sistema de tal maneira perverso que elege um Presidente da República por sufrágio universal e, portanto, nele se faz a maior maioria possível e depois limita-o absolutamente nos seus poderes de intervenção. É um rei eleito para ter um poder moderador. E, ao mesmo tempo, não é possível criar-se um presidencialismo de primeiro-ministro. Porquê? Porque a possibilidade de uma maioria firme na Assembleia da República é muito difícil de ser conseguida. É verdade. Porque o sistema está todo montado para que não funcione. Para que não haja risco de haver aventuras. E, de facto, aventuras não temos tido. Mas já passaram 4 décadas, José Miguel, já passaram 4 décadas. Era a altura de reformarmos isto, não?
Mas não há ninguém na política que esteja interessado nisso. Quem só estará interessado em reformar é o político que acredita que o país queira as reformas. Mas sabe, os portugueses são muito conservadores. Os portugueses podem não estar felizes, mas têm medo de mudar aquilo que têm. A resignação é uma das grandes virtudes da alma portuguesa. Por isso é que nós não nos matamos muito uns aos outros. Por isso é que nós, quando houve a Troika, não fomos partir montras e não fomos virar automóveis, ao contrário de outros, mais machistas, digamos assim. Nós somos um país suave, somos um país onde dá gosto vir viver na velhice. Somos um país onde dá gosto vir passar fins de semana. Somos um país amável, somos um país agradável, somos um país de pessoas que manifestamente não são agressivas e que não falam muito alto, que não dizem as coisas que pensam, que têm um cuidado extremo de não desagradar a ninguém. Esta é a virtude da nossa alma, pois não queiramos que os políticos sejam diferentes disto. Temos os políticos que finalmente gostamos de ter. O Zé Miguel fez-me, à forma como desenvolve o raciocínio e a sua análise política, leva-me a concluir que realmente Dom Sebastião faz parte da nossa cultura, na cultura política. Claro que sim. Há um poema muito bonito que diz que do Fernando Pessoa, que bom que é esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Exatamente, estamos nessa fase. Há uma resignação profunda na alma portuguesa. E, portanto... Então eu posso depreender, por aquilo que me está a dizer, que nós temos políticos que o povo merece. E, portanto, posso depreender que daqui a 10 anos ou 15 estaremos tranquilamente na cauda da Europa a viver, enfim, remediados e a esperar que venham para cá umas pessoas do norte da Europa passar férias e passar a velhice, é isso? Eu não sei se temos os políticos que merecemos. Eu acho que nós merecemos o melhor, porque nós somos um povo, ao mesmo tempo, de lutadores com muitas condições. Ouça, eu não, graças a Deus, nunca passei por isso. Mas uma família viver com 600 euros, com 1.000 euros por mês, é preciso serem grandes lutadores. É preciso serem pessoas com uma capacidade de resistência à fadiga, ao sofrimento, à dor, à desesperança muito grande. O que nós queremos é que somos um povo velho, temos medo de aventuras. E, portanto, queremos políticos que não nos metam em aventuras de que depois nos possamos arrepender. Queremos pessoas decentes a governar-nos. E, valha-me Deus, nós não podemos dizer que o Marcelo Rebelo de Sousa não seja uma pessoa decente. Não podemos dizer que o António Costa não seja uma pessoa decente. Não podemos dizer que o Rui Rio não seja uma pessoa decente. E estamos a falar dos 3 políticos com mais poder e com mais apoio na sociedade portuguesa. Gosto. Diria. Mas isso. Um país envelhecido. A imigração tem levado para fora gente nova, gente mais ambiciosa, gente mais dinâmica, gente que não se consola com a segurança. E, portanto, o património, por assim dizer, genético-cultural daqueles que ficamos é um património provavelmente mais resignado. Não tem nada de mal. Você diria, estamos a caminho da cauda da Europa. Estamos. Eu estava a ler agora o Economist e a ver que Portugal é o 3º país, estava aqui, até tirei para referir a seguir, é o 3º país da Europa com mais percentagem sobre o PIB de dívida pública. É uma coisa que nós sabemos, mas ver num gráfico do Economist não dá muita alegria a um português. Nós estamos a ver todos os países do leste a passarem-nos à frente, estamos. Mas o sul de Itália também é assim. Mas era nisso que eu estava a pensar quando fiz a pergunta há bocadinho. Vamos estar na cauda da Europa, vamos ser remediadinhos, porque eu ainda me recordo um dia estar a falar com o José Miguel Júdice no início da década de 90. Estávamos a falar sobre a zona europeia. E o José Miguel dizer-me assim: Camilo, a Alemanha estava interessada em normalizar a Europa, nomeadamente nós. Não quer revoluções aqui, não quer tipos pobres. Quer um país que, pronto, até pode ser pobre, mas não quer desgraças nem quer extremos. Não arranja tido. Eu digo eu sempre... acho que eu estava a ouvir o José Miguel nessa altura e estou a ouvir agora dizer assim: estamos na mesma, então. Exatamente. Estamos na mesma porque nós não mudamos assim tão depressa. Repare, eu sempre disse que para a Europa que manda,
Portugal deve ser dirigida por um rendeiro numa quinta no Alentejo de um milionário. O milionário não espera ganhar dinheiro na quinta. O milionário não espera tirar rendimentos. O milionário sabe que ele sabe que algum dinheiro é desviado para finalidades que não são óbvias, mas ele quer ter a certeza que pode ir lá em paz, que não tem problemas. Ele é tão pouco importante nos custos que ele tem ao longo do tempo, não vai estar-se a incomodar a arranjar sarilho. E isso não é mau, não é, mas nós podemos, quem se tem que plasmar, vai aos sítios do mundo onde há energia, porque não há muita. Mas isso revela, oh, Miguel, isso também revela uma qualidade que isto tem. E nós somos um país mais. José Miguel, estava-lhe a fazer a pergunta. Isto também revela que a sociedade, ao longo do tempo, com o que teve de ajuda, também foi uma sociedade que se fechou. Eu estava-me a recordar que estava a ler um pequeno livro do Ortega Gasset sobre saudade em Portugal. E ele dizia que Portugal, obviamente fazendo com algum cuidado, porque a sua origem castelhana impedia-o de fazer grandes afirmações sobre Portugal, mas descobria no português duas coisas. Uma era a ânsia de descobrir. O português tinha uma ânsia por o descobrir, mas ao mesmo tempo tinha uma vontade para voltar, uma saudade para voltar ao estado anterior. E a saudade era sempre de um passado que até não poderia não ser melhor do presente, mas que tinha uma certa nostalgia. Portanto, o país está-se a fechar sobre si próprio e não se quer comparar. Nós somos, repara, nós avançámos imenso, o país melhorou brutalmente desde 1986. Agora, passou aquela fase... Podia ter mudado muito mais, José Miguel. Podia ter mudado muito mais. Podia ter mudado muito mais. Olha a Irlanda, olha a Eslováquia, a República Checa. Devia com certeza ter mudado muito mais. Estou completamente de acordo consigo. E quando tivemos um bom sucesso nos primeiros 10 anos, 15 anos da integração europeia, passámos imediatamente a querer tirar alguma vantagem do que tínhamos ganho durante esse período. Isto é, o trabalhar, o esforço, o enriquecimento, não é o ter uma casa maior, o ter um carro maior, o carro ainda vai lá que não vá. Não faz parte da nossa grande preocupação. Nós, de facto, vivemos muito melhor do que já vivemos. Temos um país com qualidades impressionantemente mais favorecidas. Agora, nós estamos talvez a antecipar o século XXI melhor do que outros. Começa a haver uma diminuição da ambição que destrói as vidas. Mesmo nos mais jovens, as pessoas estão-se a habituar, preferem ganhar menos, preferem ter uma casa mais pequena, preferem ter mais tempo para a família, para os filhos, e isso é uma enorme qualidade humana. Portanto, eu não estou a fazer nenhuma crítica, estou apenas a dizer em que a tendência conservadora dos portugueses, você falava da ânsia. A ânsia é um sonho. Nós sonhamos grande, mas realizamos cautelosamente. Então não podemos, mas se é assim, não podemos querer ter o nível de vida dos frugais e dos norte da Europa. É que a gente quer ter o melhor dos dois mundos, José Miguel. Não pode mas ser. É que nós achamos que temos melhor nível de vida, que é, vamos para a praia quando queremos, está muito perto, temos um clima fantástico, rimos à gargalhada, vamos para o trabalho felizes, os nossos amigos são as pessoas com quem estamos todos os dias no trabalho. Portanto, nós temos uma qualidade de vida talvez melhor do que as pessoas que vivem para trabalhar. Eu não estou a dizer que é bom ou que é mau, estou a dizer que é diferente. Mas, independentemente disso, é evidente que havia coisas que deviam ser feitas. Mas perceba uma coisa, que um país envelhecido, um país que tem 1.600.000 reformados, creio eu, e que ganham muito pouco, um país que tem 800.000 funcionários públicos, que não ganham muito bem, mas ganham decentemente para sobreviver. Um país onde 2 milhões de portugueses não pagam IRS porque não ganham o suficiente para isso. Alguns deles são reformados, evidentemente, não se pode somar isto tudo. É um país que tem medo de grandes aventuras. O que ele quer é que lhe assegurem o mínimo para que ele viva com um bocadinho melhor dignidade. Hospitais que funcionem, escolas que funcionem, transportes que funcionem, estradas que estejam bem mantidas, educação que funcione. É
digamos, os serviços sociais a funcionarem. Camilo, o Zé Miguel faz-me recordar um taxista em plena troika, em plena ebulição. Apanhei o táxi e perguntei-lhe como é que ele achava que isto se ia resolver. E comparativamente ao que se passava na Praça Sintagma em Atenas, que era tudo a tirar pedras e tal, ele disse assim, não se preocupem, nós os portugueses vamos embora. Nós nunca atiramos pedras, nós saímos de Portugal. Ou seja, no fundo há uma resignação e uma não é passividade, mas é um modo de olhar para os problemas de forma muito mais... Não, eu não acho. Há uma resignação dos que estão. Os que ficam são mais resignados dos que se vão embora, como é óbvio. Os que se vão embora vão à procura de um destino melhor. E ainda hoje não é tão difícil como era no século XIX, ou no século XVIII, ou no século XVI. Mas é um bocadinho difícil uma pessoa sair de Portugal, arranhar um bocado de inglês, ou ir trabalhar para a Suécia, onde não conhece uma palavra de sueco. São pessoas que não se resignam. Agora, muitos dos que ficam têm medo de estragar tudo, basicamente é isto. Eles gostariam de viver melhor, gostariam de ter mais rendimento, gostariam de ter um melhor futuro para os filhos, com certeza. Mas não acreditam que quem lhes ofereça grandes mudanças seja de confiança. Basicamente é isto. As pessoas querem mudar muito pouco. José Miguel, eu um dia ouvi alguém dizer assim, os que vão para fora são os melhores. Os outros são os que ficam. Fiquei estarrecido. Olha, eu não fui para fora. Eu nunca quis ir para fora. E sei perfeitamente que eu, se tivesse ido para fora, provavelmente teria, com mais esforço, se calhar, ido mais longe do que fui. Também eu sou um bocadinho resignado, e sou muito pouco resignado para a média portuguesa, para quem me conhece. Mas o que eu quero dizer aqui, basicamente, é o seguinte. Se houvesse um líder que fosse capaz de levar os portugueses a acreditarem nele, a dizer nós temos de mudar e temos de mudar assim, porque vai ser melhor para nós todos, dizer isto durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, provavelmente os portugueses acreditariam nele. Só que não temos ninguém a dizer isso, e se alguém começar a dizer isso, não resiste à adversidade no dia seguinte. Repare, eu dou-lhe um exemplo de uma pessoa que eu muito admiro, que é o Adolfo Mesquita Nunes. O Adolfo Mesquita Nunes, eu julgo saber do que estou a falar, eu não estou sequer a dizer que ia votar nele, atenção, nunca diria em quem vou votar enquanto estiver, pelo menos, a fazer comentários. Mas seja como for, ele era uma personalidade, tinha todas as condições para encarnar uma direita moderada, liberal, avançada, um homem que teve enorme sucesso. Eu costumo dizer que quem salvou António Costa ele devia ter posto 2 estátuas, uma de cada lado do Palácio de São Bento, uma estátua à Assunção Cristas e outra uma estátua ao Adolfo Mesquita Nunes. Um porque fez a mudança do regime do arrendamento e outro que fez a mudança do regime do turismo. E todo o progresso que foi feito depois da troca ir embora aconteceu nas grandes cidades e aconteceu com o turismo. Portanto, não há dúvida que ele é uma grande figura, mas ele imediatamente houve pessoas que tentaram convencê-lo a candidatar-se, eu sei disso, e ele optou por não. E o argumento que ele diz é que eu não me quero candidatar contra ninguém. Eu no fundo, diz, eu admito voltar ao CDS para ganhar o CDS. É legítimo, mas percebam que ninguém se candidata para ganhar se não for contra alguém. Quem quer mostrar que é um tipo que é capaz de dar bufetadas a valer numa discoteca, vai tentar andar à pancada com o mais forte da discoteca. Não é com o mais fraco. O pistoleiro que chegava a uma cidade do faroeste desafiava para combater o pistoleiro mais famoso. Muitos deles morriam, mas se sobrevivesse tinha a sua fama feita. Ora bem, a cautela é esta. Eu desafio para combates aqueles que eu acho que consigo ganhar contra eles. É uma certa resignação. Eu estou a ouvir aqui o José Miguel Judice agora. Estou a ouvir aquilo que eu conheci no final dos anos 80 e estou preocupado. Estou a ver o José Miguel Judice resignado. Isto tem a ver com a idade também? Não, se eu tivesse resignado, não estava a levar pancada todos os dias nos jornais, nas redes sociais, a ser ofendido. Vamos guardar essa parte do porquê é que leva pancada para uma outra entrevista que tem a ver sobretudo com questões empresariais. Essa é sobre política. Mas o José Miguel diz que não está resignado. Mas tem um discurso que parece compreender tudo aquilo que os políticos e a classe política em Portugal está a fazer, que é uma coisa que a única forma de mudar um país é que começa por percebê-lo.
Eu tenho procurado, naquilo que faço, contribuir para mudar, para alterar, para mudar o paradigma. Veja a minha posição em relação à pandemia. Quando eu, em 7 de abril, comecei sistematicamente a dizer o que era completamente proibido de ser dito. Sozinho. Atacado ferozmente, e pior do que atacado, esquecido, desvalorizado. Ora bem, porque eu achava que era importante contribuir para que as pessoas perdessem o medo da pandemia, o pânico da pandemia, ou a pandemia do pânico. Ora bem, isso é contribuir para o bom bem do país. Portanto, eu não estou nada resignado. Agora, o que eu acho é que nós não podemos imaginar um país ansioso por grandes reformas se ninguém ainda lhe explicou sequer as vantagens dessas reformas. Repare, a história do aumento, de baixar os impostos. Logo quando eu comecei a colaborar na televisão, salvo erro foi em 2016, mais ou menos, eu comecei a dizer a direita devia defender a baixa dos impostos. Devia ser o único objetivo que deviam defender. Ninguém ligou, ninguém ouviu o que eu disse, ninguém sequer comentava o que eu disse. Quando, em cima das eleições, a direita começou a falar em baixar os impostos, é óbvio que era um gesto pura e simplesmente oportunista, que ninguém sequer percebia. Porquê? Porque a direita era incapaz de acreditar que havia um modelo alternativo em que dar dinheiro, pôr dinheiro no bolso dos portugueses é mais importante do que pôr dinheiro nas empresas que supostamente dão dinheiro aos portugueses. Eu defendi no começo, depois da pandemia, que devia haver dinheiro lançado de helicóptero. Acho que era muito melhor do que manter artificialmente empresas que não têm viabilidade de sobreviver. Ora bem, ninguém defendeu isso, mas não é só ninguém defendeu, ninguém se deu ao trabalho, se calhar, sequer de criticar isso. Mas olha que nós aqui no Think Tank, que é o programa semanal que a gente tem, nós dissemos isso várias vezes. Eu, o Jorge e o Joaquim Aguiar. Eu tenho pena, mas eu tenho uma coisa, eu não frequento redes sociais, porque acho que é um setor onde há coisas maravilhosas, mas que ocupa muito. Eu trabalho, a minha vida não é isto, eu trabalho muito, continuo a trabalhar muito, gosto muito de trabalhar, todos os dias trabalho, estou de férias, mas ainda hoje trabalhei várias horas, e portanto eu não tenho muito tempo para estar em redes sociais, que são, como é que eu chamo de dizer, criam adição, não é? Sim, agora, mas olha que isto hoje em dia pôs em causa os meios de comunicação tradicionais. Eu sei. Mas você, Camilo, você é um outlier também como eu. Portanto, você diz coisas que o mainstream não gosta de ouvir. Eu uma vez estava a falar com um grande empresário e ele dizia, alguém tem de dizer alguma coisa contra isto. E eu disse, mas porquê é que não dizes tu? Isto é, há aqui um dualismo muito grande nas pessoas de direita. É verdade. Valorizam o que é dito, mas não estão dispostos a dizer também. É verdade. E isto, portanto, o que eu vejo é que as coisas podem mudar, vão mudar, com certeza, mas só mudam se as pessoas perceberem o país que temos. E se a direita adaptar o seu discurso ao país que fomos. Não há direita possível que não seja popular. Não há em todo o mundo, exceto em Portugal, as camadas mais populares estão a apoiar a direita. Claro. Porque a direita tem um discurso para elas. A direita em Portugal, é preciso falar para eles. É preciso falar para eles. A direita em Portugal não conhece as classes populares. É verdade. Eu tive a sorte de ter estudado numa escola privada, pública, no bairro na zona mais degradada de Coimbra. E, portanto, a minha infância foi feita com miúdos que, quando chegaram aos 9 anos, foram trabalhar. Portanto, eu tenho uma empatia natural muito maior com as pessoas que sofrem, e hoje em dia a minha vida é totalmente diferente disso, do que com aqueles que são os favorecidos, percebe? Agora, mas sobretudo os favorecidos são muito poucos, quer dizer, ninguém ganha eleições com os mais favorecidos. A única forma da direita ganhar as eleições é uma direita popular. E há preconceitos na direita como há preconceitos na esquerda. O Ventura defende coisas que me repugnam. Aliás, eu digo sempre, o disse, continuo a dizer, eu não aceito que me digam que eu sou de direita, como também não aceito que me digam que eu sou de esquerda. Adapto-me a isso, não vou fazer guerras por isso, mas eu não me revejo, nunca me revi numa concepção de direita. Portanto, o que eu quero dizer com isto basicamente é isto, é que muitas coisas que o Chega diz repugnam-me, e repugnam-me mais fundo da minha alma, quer dizer, não tem nada a ver com a ideologia, repugnam. Agora, há outras mensagens, outras ideias não repugnantes,
que eu gostaria de ver uma direita moderada a defender. Porque eu acho que o país tem de ter equilíbrio político, acho que tem de haver oposição, tem de haver resistência. Porquê é que eu defendo o Bloco Central hoje em dia? Porque entre um Bloco Central inorgânico, pantanoso, que não serve para nada, que é o que temos, ou um Bloco Central que, tendo uma força grande, possa fazer algumas mudanças que toda a gente sabe que têm de ser feitas, eu prefiro o segundo. O problema é depois o crescimento dos dois extremos, José Miguel. Então, a direita não extremista que avance, que saia para a rua, que se organize, porque não é verdade que não se possa formar. Veja o que aconteceu em França. O centro foi ocupado esmagadoramente por Macron. E destruiu o Partido Socialista e destruiu os republicanos. Mas à esquerda, os verdes ocuparam esse vazio. De repente, formou-se à esquerda uma nova ideologia, um novo partido com uma dinâmica histórica. Os problemas são sempre oportunidades. Provavelmente os partidos de direita moderada vão todos morrer. Formem-se outros. São oportunidades. Verdade. Bom, nós estamos já com 1h05 de programa, já vamos muito para além daquilo que tínhamos planeado. Eu quero agradecer ao José Miguel Judice e ao Jorge Marrão este contributo. Quer dizer que está desafiado para um dia destes falarmos só sobre empresas e realidade empresarial. Muito gosto. Agora quero dar os parabéns pela qualidade da análise política que continua a fazer em Portugal. Muito obrigado pela vossa estima, pela vossa amizade e pela vossa ousadia de me chamarem aqui. E peço desculpa de estar de férias e estar, portanto, no sítio onde a rede não é tão boa como seria se eu estivesse em Lisboa. Aí o Costa Silva tem um bocado de razão. Há que estender as redes digitais para outras partes do país menos favorecidas. Bom, foi o Meltox, já sabe que o Meltox tem o apoio do grupo Sendis, software para empresas. Eu, antes de desligar e antes de acabar esta emissão, quero agradecer às pessoas que estiveram a ver, mais de 1000 pessoas em direto. Quero pedir-lhes aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Eu, amanhã às 8 da manhã, já sabe, vai levar comigo antes de chegarmos ao fim de semana. Obrigado mais uma vez, com licença, e até amanhã às 8. Obrigado. Boa noite, obrigado.